E avançamos com o Frente a Frente neste Jornal à Noite, hoje com Rita Machias do Chega e Hugo Costa do PS. Boa noite a ambos, sejam bem-vindos. Rita Matias, vou ter naturalmente de começar por si, começando por lhe pedir algumas explicações, um esclarecimento em relação a esta situação que acabámos de denunciar. É verdade que houve algum tipo de intimidação, nomeadamente entre si e Miguel Arruda? O que é que aconteceu? Antes de mais, boa noite a todos. Dizer que acabo de ser surpreendida por esta informação e que me congratulo por ter percebido que pelo menos Miguel Arruda, que viveu este episódio comigo, diz que não só não se sentiu intimidado, como também não sentiu que houve algum comportamento hostil. Porque aquilo que eu vi foi hoje um homem sozinho, um homem que não estava bem e que já disse que não está bem e que por isto poderia ter renunciado ao mandato. E tive uma última conversa com ele de despedida como colega, lamentando não ter percebido mais cedo que aquilo que ficou evidente ontem, penso que todos viram a entrevista que Miguel Arruda deu, e sinceramente não tinha consciência que Miguel Arruda não estaria bem. Aquilo que veio a público... Estou a perceber, a Rita Matias foi ter com Miguel Arruda para perceber aquilo que se passava com ele, foi isso? Não necessariamente para perceber, mas para explicar que... Explicar-lhe que é natural que as relações não se mantenham com a mesma proximidade. Acredito, como dizia ontem, que em primeiro lugar a nossa lealdade tem que ser para com o nosso país, em segundo lugar para com o partido e só depois para a condição pessoal. E Miguel Arruda explicou-me porque é que neste momento colocava as suas condições pessoal à frente de tudo o resto. E terá naturalmente as suas questões legítimas. Mas pressionou de alguma forma para que houvesse uma renúncia ao lugar de deputado? Eu sou uma fraca figura ao lado de Miguel Arruda. Acho que não consigo intimidar um homem daquele tamanho. Expliquei-lhe porque é que considerava que quem se move na política por princípios, como me movo, e como acreditava que Miguel Arruda se movia, pelo menos, penso que o grupo parlamentar do Chega tem um conjunto de princípios na sua carta fundadora, que espero que seja uma bússola moral, esperava que Miguel Arruda tivesse isso em consideração. E eu percebo que todos nós tínhamos dificuldades familiares. Portanto, aconselhou a fazer isso, a renunciar ao mandato de deputado e não a ficar como independente. Expliquei-lhe que era o que os portugueses esperavam, é o que os militantes esperavam, até porque, sinceramente, Miguel Arruda foi eleito por uma lista do Partido Chega. Antes deste episódio das malas, ninguém sabia quem era Miguel Arruda. E neste momento sabem, mas Miguel Arruda não teria sido eleito por outro partido qualquer. E lamento que, infelizmente, vi muitos partidos dentro da Assembleia da República e outros que não têm representação parlamentar, sabe Deus porquê, aproveitarem-se de um homem vulnerável, que está vulnerável. Vi também comentadores políticos, sobretudo noutros canais, fazerem chacota de um homem vulnerável, e isto é um triste episódio para a democracia. Quem está lá fora, e eu hoje genuinamente pensei, eu não sei se quero continuar a contribuir para este espetáculo, como deputada até, porque quem está lá fora deixa de acreditar nas instituições democráticas. Nós tivemos escândalos muito mais graves, por exemplo, trabalhadoras despedidas no Bloco de Esquerda, e eu não vi este aparato, nem vi nenhuma delas convidada a conversar. Antes de passar aqui a palavra porque não são tão vulneráveis como Miguel Arruda, e isto é de grande covardia. Deixe-me só também a perguntar-lhe, para ficar esclarecido, foi de alguma forma o líder do Chega, André Ventura, quem deu algum tipo de indicação para que os deputados pressionassem Miguel Arruda a sair do Parlamento? De todo. André Ventura esteve ausente a maior parte da semana. Cruzei-me com ele hoje pela primeira vez à tarde num conjunto de jovens, portanto não tive qualquer indicação, agi de acordo com o meu coração, que é como costumo fazer e como os nossos militantes sabem. Rita Matias, lançava-lhe aqui o desafio, Hugo Costa, mas ontem também, hoje de manhã, aliás, ouvimos isso por parte de Rui Tavares, a dizer que havia um pedido de desculpas aos portugueses a fazer e um assumir de responsabilidades, porque no fundo foi o Partido Chega quem escolheu esta pessoa para o Parlamento. Porquê é que o partido ainda não fez isso? Ainda não ouvimos de André Ventura, pelo menos até eu entrar em estúdio, um pedido de desculpas nesse sentido? Porque o partido não é apenas André Ventura, e vários foram os testemunhos de pessoas que mostraram que não estavam satisfeitas internamente. Miguel Arruda chega onde chega porque os militantes pronunciaram neste sentido e as estruturas do partido ali chegaram. Nós reconhecemos que Miguel Arruda acabou por ser um erro de casting, como todos os partidos acabam por ter, e permita-me até acelerar o tom do debate. Que trazia aqui o exemplo, por exemplo, de Tiago Maia, que foi o candidato presidencial da Iniciativa Liberal, que teve agora um processo aberto pelo Ministério Público por falsificação de assinaturas. Jerónimo de Sousa, do Partido Comunista, já teve uma situação também de ajustes diretos com o seu genro. Isso justifica aquilo que está a acontecer com o Chega? Rui Tavares esteve ao lado de um ex-Stasi no Parlamento Europeu em 2009. Luís Monteiro, que foi deputado do Bloco de Esquerda,
teve uma situação, uma denúncia de violência doméstica e permaneceu no Parlamento já constituído arguido. Tinha aqui Ricardo Robles, não vale a pena revisitar. Em relação ao PSD, neste momento, há um deputado que atropelou uma criança, estava alcoolizado e que ainda se justificou dizendo que a criança é que se lançou para a passadeira. Quando todos nós que somos condutores sabemos que temos que abrandar o ritmo quando estamos numa passadeira. Em que é que isso ajuda a esclarecer ou a Ajuda a justificar esclarecer uma questão. Extremos casos, Rita. Vou dizer agora, para não deixar o Partido Socialista de fora, e porque já que estamos numa altura de falar de malas, lembrar das malas de dinheiro de Macau que vinham e que Magalhães Silva dizia que chegava para todos, mas o Chega sempre para o PS criticou e para o PSD. esses casos de outros partidos. O que é que aqui é diferente? O que é diferente é que à hora em que eu estou aqui sentada, Miguel Arruda já não é deputado do Chega, Miguel Arruda já não é militante do Chega. Eu não sei se recordam de Vítor Scária, por exemplo, do Partido Socialista, que há menos de um ano tinha caixas de vinho com dinheiro aonde? Num gabinete em casa do Primeiro-Ministro António Costa. Vítor Scária ainda é militante do Partido Socialista. Nunca foi. E José Sócrates. E todos os outros que por lá passaram e que foram, infelizmente, difamando o bom nome e a honra da nossa República. António Costa é capaz de ter liderado o governo com mais escândalos e com mais suspeitos. Só na legislatura passada foram mais de 14 pessoas que tiveram problemas com a justiça. E, portanto, a única diferença é que o Chega quer limpar Portugal porque tem a coragem de limpar primeiro a sua bancada. Somos perfeitos? Não somos, porque nós não somos um partido de anjos, somos um partido de pessoas humanas. Garantir aos e o portugueses erro que faz parte do ser nos humano. outros 49 deputados não há um problema de integridade? Eu não posso garantir, porque nós estamos sempre a ponto de nos corrompermos, faz parte da natureza humana. O que eu posso garantir é que o Chega vai continuar a atuar de forma implacável. E sabe porquê? Porque não foi caso único. Eu não sei se recordam do ex-deputado do PSD, Maló de Abreu, que, enquanto era deputado do PSD, estava tudo bem. Mas, pelos vistos, quando anunciou que ia ser candidato pelo Chega, descobriram que tinha moradas falsas e que andou a receber dinheiro indevidamente. O que é que André Ventura fez na hora? Disse que Maló de Abreu já não seria nosso candidato. Portanto, isto para o Chega não é uma exceção, é regra. Quem prevarica e não sabe explicar porque é que prevaricou não tem lugar na nossa bancada. E neste sentido, André Ventura é diferente e consegue fazer algo esplêndido e que merece ser louvado por isso. André Ventura é o único em política que consegue fazer de uma derrota uma vitória. E neste momento, o Partido Chega é o mais coerente e com mais ética naquela Assembleia da República. E eu acabei de enumerar os casos. O PS sempre responsabilizou-se pelos seus erros e pelo que fez de errado em cada momento. Pediram desculpa pela Casa Pia, por exemplo? Pela Casa Nunca Pia. vi o PS pedir desculpa pela interferência na Justiça no tema da Casa Pia. Interferência na Justiça? Mas que interferência na Justiça? O Ministro da Justiça. Que interferência na Justiça? O Ministro da Justiça, da altura, que agora está premiado. Qual é a prova? Os portugueses ouviram as escutas. Os portugueses ouviram dizerem, peço desculpa à expressão, estão cagando para o segredo de justiça. E eu nunca vi ninguém do Partido Socialista dizer, eu peço desculpa. Eu sou sincera, se eu fosse eleita pelo Partido Socialista, a primeira coisa que eu faria era demarcar-me de todos os erros do passado. Porque eu até acredito que possam existir bons socialistas. Já vai no ano 2000. América Aguiar é um socialista e eu acredito que tenha bom coração, partilhamos a mesma fé. Portanto, os socialistas não têm que ser todos iguais. Mas podia chegar aqui e dizer assim, eu demarco-me de Guterres, eu demarco-me de Sócrates, eu demarco-me dos corruptos. Consegue dizer isto? Já vai nos anos 90. Demarca-se do seu líder, demarca-se do secretário-geral que costumava gerir o Partido Socialista pelo WhatsApp e o Governo e o Ministério das Infraestruturas. Não há nada sobre Pedro Nuno Santos. Sobre José Sócrates não está nada provado, contudo, ele não é hoje militante do Partido Socialista. Sobre casos do ano 2000, teríamos muito para falar muito para trás. Aqui ao passado. É preciso estar completamente desesperada. É preciso estar muito desesperada para estar a falar de há 20 ou 30 anos atrás, para rebater um tema em que um militante do Chega, que na semana passada acusava toda a gente de tudo e mais alguma coisa, foi apanhado a roubar malas. Já está na rua. Faça o mesmo, limpa a sua bancada. Tem arguidos na sua bancada. Algum deputado do Partido Socialista que seja arguído por furto na bancada? Algum deputado do Partido Socialista que seja arguído por corrupção? Sabe porquê? Porque roubam o país e não são constituídos arguidos. Sabe porquê? Controlam melhor a justiça. Mas o Chega também não quer controlar. Que a justiça continua a ser implacável. Continua a ser implacável com a bancada do Chega para limparmos todos aqueles que são indesejáveis. Sou eu a primeira a dizer, abram um inquérito, abram um processo aos deputados do Chega, porque se mais ratos tivermos, limpamos todos. Algum deputado do Partido Socialista que seja acusado desse tipo de crime, está a dizer? Algum deputado do Partido Socialista? Roubar o país? Rita Matias, como é que o Chega interpretou este novo posicionamento de Pedro Nuno Santos? Olha, desculpe dizer-me com este sorriso na cara, mas é mais uma vitória do Chega. Porque assim, de repente, é uma vitória do Chega. Antes estávamos sozinhos no tema da imigração. De repente, o PSD acordou para o tema, depois foi a Iniciativa Liberal e agora até Pedro Nuno Santos, que ainda há 3 semanas, 4 semanas, foi almoçar caril na Rua do Bem Formoso,
porque afinal os imigrantes tinham que viver conforme as suas tradições e culturas e, pelos vistos, hoje acordou de manhã e lembrou-se que existia o fenómeno da aculturação e que precisavam de se adaptar aos modos portugueses. É preciso explicar aos portugueses que Pedro Nuno Santos olhou para as sondagens e percebeu que 67% dos portugueses associam imigração e criminalidade. E este fenómeno é particularmente perigoso porque as mulheres que não misturássemos aqui os assuntos, não estamos a falar de criminalidade. Não estamos a falar de criminalidade, mas estamos a dizer que Pedro Nuno Santos... que não há aqui uma ligação entre criminalidade e imigração. Pedro Nuno Santos falou nas declarações políticas de Pedro Nuno Santos falou na cultura para respeito das mulheres portuguesas, porque percebeu que há uma semana uma jovem de 23 anos foi violada coletivamente por um grupo de indostânicos e percebeu que está a ser penalizado no eleitorado feminino. Não tem nada a ver com isso. E, portanto, olhou para as sondagens, não há viu nenhum que quer dado sobre a despachar criminalidade. Alexandre Leitão para a Câmara de Lisboa, que é para parar de estar ali a tentar disputar a liderança do PS. Acha que tem a ver com a ausência de Alexandre Leitão do Parlamento? Não é só isso. Nada das declarações de Pedro Nuno Santos tem a ver com a criminalidade. Por agora é um derrotado. Saiu pela porta pequena do governo de António Costa com um escândalo vergonhoso na TAP, um calote na TAP e, pior, descobriu-se que andava a governar aquilo por SMS, mais os amigos da bancada do Partido Socialista que tentaram condicionar uma CPI que estava a decorrer no Parlamento. Lembro-me do deputado Carlos Pereira, que andava a reunir com... Carlos Pereira, que ainda lá está sentado, e que andava a reunir com a CEO da TAP para combinar perguntas. Assim, algo muito normal e transparente na nossa democracia. Era tão normal que havia e-mails a demonstrar que essas reuniões existiam. Pedro Nuno Santos perdeu as eleições. Tinha uma oportunidade, tinha uma maioria absoluta, entrou a ganhar para as eleições e, afinal, perdeu contra Luís Montenegro, que nem sequer é um líder muito brilhante. Portanto, é vergonhoso perder com Luís Montenegro. E depois, agora, percebeu que está em queda, percebeu que até as mulheres feministas estão a ficar revoltadas porque se sentem inseguras na rua, então decidiu dar um ar da sua graça e dizer que, afinal, é preciso que os imigrantes se adaptem às culturas portuguesas porque, pelos vistos, de facto não têm valores ocidentais e desrespeitam as mulheres. Agora, Pedro Nuno Santos, já vens tarde, nós temos memória e vamos continuar a denunciar a tua hipocrisia. Nunca o secretário-geral do Partido Socialista tentou voltar a falar, falou de criminalidade, até porque entre os TikToks, os Instagrams e a realidade existe uma grande diferença. Pedro Nuno Santos tem existe uma grande diferença. Eu também tenho todas essas redes sociais. Existe uma grande diferença. Mas são os virtuosos dessas redes. Há os do bem e os do mal. E a realidade é um facto. Não existe nenhuma relação. Como diz a PJ, como diz a PSP, como diz toda a gente, não existe nenhuma relação entre criminalidade e imigração. Existe naturalmente, existe naturalmente pessoas de todo, sejam imigrantes, não sejam imigrantes, que cometem crimes. E não é o facto de uma pessoa ser imigrante que a leva a cometer um crime, como é óbvio. Mas há certas culturas onde é mais banal violar mulheres, por exemplo. E Pedro Nuno Santos percebeu isso agora. Obviamente, como o Partido Socialista, negamos e somos completamente contra qualquer tipo de crime sejam cometidos por qualquer pessoa, o que não faz com que a gente possa aceitar e manipular as questões e dizer que logo por alguém ser imigrante é criminoso. Agora, então, o que é que querem dizer quando dizem que se tem que adaptar à cultura portuguesa? Obviamente temos que perceber que as pessoas têm que defender os valores das mulheres. Obviamente. A defesa das mulheres. Era isso que queriam dizer. Os valores das mulheres e a defesa das mulheres é um valor crucial. É um valor crucial em democracia. Eu sou pai de uma menina também. É crucial defender o valor das mulheres. O momento em que acontecem estas declarações também é relevante. Pedro Santos diz que acha que as mulheres andem tapadas com hijab. Diz que isso é melhor não começarmos nessa discussão ainda. Tem a ver com a possibilidade de haver umas eleições antecipadas em 2026? Nem para concluirmos. É sobre as eleições. Temos de concluir. Hugo Costa, Rita Matias, obrigada por este Frente a Frente. Boa noite.